Olá, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de ciências, a gente vai abordar leis ponderais. E vamos aproveitar para revisar um pouquinho da teoria atômica de Dalton, certo? E alguma coisa sobre substâncias. Então, acompanhe a nossa aula e vamos em frente. Então, leis ponderais, certo? Antes de ver exatamente as leis ponderais, vamos rever alguns conceitos como substâncias químicas. O que vem a ser uma substância química? Substância química é uma porção de matéria que tem propriedades bem definidas que lhe são características. Certo? Então, para ser considerada substância, tem que ser uma quantidade de matéria que seja pelo menos visível a olho nu. Tá certo? Então, como exemplo, nós temos, por exemplo, a água. Olha, a água, algumas características dela, ela é incolor, certo? Ela é transparente, ela é inodora. Você não consegue sentir o cheiro da água quando a água é pura. Ela não tem sabor e PF significa ponto de fusão. O que é isso? É o ponto em que uma substância derrete. A água passa do sólido para o líquido exatamente a 0 graus centígrados. Certo? E esse PE significa ponto de ebulição. Certo? A água ferve a 100 graus centígrados. Ok? Então, a água é um exemplo de substância. Né? A porção de água é uma substância. As substâncias podem ser de dois tipos. Existe a substância simples e a substância composta. O que é uma substância simples? Substância simples é quando ela é composta de um único tipo de elemento químico. Certo? Então, no caso, por exemplo, o ar que respiramos, o que a gente aproveita é o oxigênio. O oxigênio, a substância oxigênio, ela é composta de apenas átomos de oxigênio. Cada molécula tem 2 átomos de oxigênio, ok? Apenas oxigênio e nada mais. Já uma substância composta, ela é formada por vários tipos de átomos, certo? 2 ou mais tipos de átomos. É o caso, por exemplo, da água. A fórmula química da água, como você bem sabe, é H2O. Ou seja, ela é composta por uma molécula de água contém 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Ok? Beleza, vamos então ver agora as nossas leis ponderais. A primeira lei ponderal é a lei de Lavoisier. Certo? Lavoisier viveu entre os anos 1700 e 1800. Certo? Ele concluiu a lei da conservação das massas. O que significa isso? Que em um sistema fechado, a massa dos reagentes é igual à massa do produto. Vamos ver como exemplo aproveitar a água. Por exemplo, para me obter 18 gramas de água, são necessários 2 gramas de hidrogênio junto com 16 gramas de oxigênio, certo? E eu tenho que essa massa de 2 mais 16, ela vai ser igual a 18. Agora, pessoal, tem que ter muita atenção essa questão do recipiente fechado, certo? Um ambiente fechado. Por que isso? Porque algumas reações químicas, elas deixam escapar gases ou elas podem até mesmo absorver gás do ambiente. Então, isso vai aumentar a sua massa, vai interferir. Se for feito em ambiente aberto, pode acontecer de a massa do produto ser diferente da soma das massas dos reagentes, tá bom? Outra lei ponderal é a lei de Proust, certo? Que também veio aproximadamente na mesma época de Lavoisier, certo? E é a lei das proporções constantes. O que é isso? As substâncias compostas têm uma composição fixa. Vou aproveitar até o mesmo exemplo da água aqui. Você observa aqui que em 18 gramas de água, você sempre vai obter 2 gramas de oxigênio, de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Não dá para ser diferença. Por exemplo, se eu misturar 8 gramas de hidrogênio e 8 gramas de
ou por exemplo, 9 gramas de hidrogênio e 9 gramas de oxigênio, eu não vou obter 18 gramas de água, certo? Por quê? Porque para formar água tem a questão das massas que tem que ser fixa, certo? É sempre 2 gramas para 16, ok? Tem que sempre obedecer isso. E quem descobriu isso aí foi há mais de 200 anos, foi Proust. Agora, nós vamos rever a teoria atômica de Dalton. Então, Dalton foi um dos primeiros cientistas a realmente pensar direito sobre o átomo, certo? E ele tirou algumas conclusões, algumas delas que são válidas até hoje. As conclusões principais de Dalton foram as seguintes. Primeiro, átomos de elementos diferentes possuem propriedades diferentes, certo? Um átomo de oxigênio é diferente de um átomo de hidrogênio ou de um átomo de ferro. Então, as propriedades deles são bem diferentes. Átomos de um mesmo elemento possuem propriedades iguais e peso invariável. A massa de um átomo de oxigênio, por exemplo, é igual à massa de qualquer outro átomo de oxigênio. Se é do mesmo elemento, os pesos serão iguais e as propriedades também. Átomos de um determinado elemento não se convertem a outros átomos de outros elementos por meio de reações químicas. Certo? Então, quando eu faço uma reação química, eu não vou obter, certo, a mudança nos átomos. Os átomos permanecem lá na reação química, certo? O que vai ser formado é uma nova substância, mas é da união dos átomos. Os átomos não mudam. Nas reações químicas, átomos permanecem inalterados, que é praticamente a mesma coisa que disse na anterior. Na formação dos compostos, os átomos entram em proporções numéricas fixas, por exemplo, 1 mais 1, 1 para 2, 1 para 3, 2 para 3, 2 para 5 e assim vai. Certo? Que já é parte da lei de Proust, certo? O Dalton aproveitou essas leis para elaborar sua teoria. O peso total de um composto é igual à soma dos pesos dos átomos dos elementos que o constituem. Então isso aí também justifica a questão da lei de Lavoisier, tá certo? Então, espero que você tenha entendido, se aprofunde mais nesse assunto e nós nos vemos na nossa próxima aula.